1 João, vamos ler. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. E a nós foi revelado. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Vos pregamos, o 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só queria fazer uma pausa aqui para mostrar que, da mesma forma que o perdão no Pai Nosso, ele é condicionado a perdoar, a purificação do pecado também. Ele é condicionado à comunhão. Essa comunhão primeiro entre os irmãos, essa comunhão com Deus, primeiro entre os irmãos, e depois no ensinamento de Cristo, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E ficou um pouquinho mais difícil, né? A promessa. Porque essa comunhão, a gente tem que dar um jeito de administrá-la de maneira a não ferir esses princípios. Como nós não estamos habituados a ler a Bíblia e observar tudo que ela diz, a gente só pega as partes que interessam, a gente passa por cima de tudo isso. Mas isso tem um agravante. Se nós tivermos comunhão uns com os outros, aí o sangue nos purifica. Então eu creio que a nossa luta como cristãos, ela vai se resumir nessa busca, nessa procura. Ao invés de você ficar buscando, ou da gente ficar buscando outros interesses, a gente precisa buscar essa transformação. Eu creio que se Jesus voltar e nós estivermos imbuídos na busca dessa transformação, nós teremos perdão. Mas se nós não tivermos, eu digo que teremos perdão porque isso é uma virtude, ela não acontece sozinha. Você precisa querer, precisa buscar, e Deus vai te dar força porque você consiga. Mas se nós estivermos desapercebidos, buscando outros interesses, porque isso é básico, é como o perdão. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui vamos estar afirmando que se nós temos comunhão um com os outros, estamos na luz, como ele na luz está, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então isso são buscas básicas.
Para quem é solteiro, é com Deus, com os amigos. Para quem é casado, tem a cara metade que precisa estar sempre ali, né? É difícil suportá-la? É, mas se você perguntar para ela, também vai dizer que é difícil suportar-te. Mas nós temos que ir nos suportando, procurando. Quando você faz alguma coisa para a busca dessa união, o casado primeiro em casa, o solteiro com a patota toda, você consegue de Deus bênçãos. São bênçãos que para o povo não interessa muito. O povo não quer saber de ser abençoado com toda a sorte de bênçãos, como prometeu o Senhor Jesus para aqueles que andam na palavra. Eles procuram outras coisas. Mas nós queremos ser transformados para podermos morar no céu. A cruz, ela faz isso. Paulo escreve aos Coríntios e diz que os judeus pensavam uma coisa da cruz. Os gregos pensavam outra. Ele diz, mas nós pregamos Jesus Cristo crucificado. Pregado na cruz, morto. Que para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Mas para aquele que crê é a salvação. Então, se nós dizemos que a cruz tem ética e vivemos como mal educado no sentido de não respeitar o semelhante. O que é respeitar o semelhante? Não respeitar o semelhante. Às vezes a gente pensa que é só xingar, né? Mas não é. É você não considerar aquela pessoa quando ela está certa e quando ela está errada. Porque você só teria o direito de repreendê-la de uma maneira mais severa se você fosse justo. Mas como você não é justo, você está sob a mesma condição. Então o que seria desrespeitar esse ser nessa questão? Vamos pegar o Dom Roberto. A irmã Albanita quebra a Chauan de porcelana que ele ganhou da trisavó, que veio lá de Tóquio. Quebrou. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não foi à toa, Zé. Você não está sabendo. Não? Aí ela aproveitou para contar agora, porque eu estou aproveitando o sermão. Aí o Roberto tá um grito, xinga, briga. Tudo bem, era uma coisa significante, era da avó. Mas se fosse uma pessoa estranha, ele não faria isso. Mas não faria. Esse é um dos princípios do Evangelho. É bem claro quando diz irai-vos e não. E a gente só faz isso. Sócrates ou Platão? Eu não lembro se é Sócrates ou Platão. Acho que Sócrates. Quem que era casado? Era Sócrates ou era Platão? Acho que era Platão, né? Não gostava de tomar banho. A mulher dele chamava-se... em português eles puseram um acento no A, mas não tem esse acento. Xantipa. Em português fica Xantipa, com X. Segundo a história, ela era o Saci Pererê de Rum. E muitos dos amigos diziam para Platão, deixa dessa mulher, pelo amor. Ele falou, não deixa, eu já acostumei. Se eu puder conviver com ela, eu posso conviver com qualquer pessoa. Então ela foi um presente. Aí quando ela estava falando, ela começou a gritar e falar um monte de coisa. Ele falou, não, deixa. Isso está para me moldar. Eu conseguindo aturá-la, suportá-la, tendo paciência, eu consigo suportar os outros. Aí nisso ela jogou um balde de água suja dele, sabe? Eu falei, mas Platão, você não é? Ele falou assim, normal. Não acabou de trovejar, porque ela estava gritando, né? Quando troveja, chove mesmo, né? Então é mais ou menos por aí, né? É verdade que os dois têm que ter essa consciência.
Geralmente o marido gosta de mandar na mulher. E ele tem autoridade. A Bíblia dá autoridade. Sabe qual que é? Coitado, foi enganado. Sabe qual que é a autoridade? Por que o homem é o cabeça da mulher? Se você ler o texto bíblico, fazer um estudo, aqueles estudos que descobrem coisa que ninguém descobriu, ele é o cabeça porque ele tem que providenciar todas as necessidades dela. É por isso que ele é o chefe. Ele não é chefe para fazer dela escrava. Ele tem que providenciar todas, hein? Falando de crente é todas, espiritual, material, física, sexual, sentimental, se é que dá para separar, nutricional, o que mais é aí? Vestidal, tem que fazer tudo. É por isso que ele é o cabeça. Hã? Podia pular essa parte? Não. De outra forma, não, tem um pedacinho. Falar isso aí só com nós. Não, mas tem um pedacinho ruim para ela. Que em troca disso, né? Elas devem a ele todo o respeito, toda a consideração, todo o carinho, todo o apoio, porque é ajudadora, né? Como é que a Bíblia diz? Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora. Então não é só exigir, precisa compreender, né? Se ele pode te dar um francês e te dar um avanço, está errado, você pede francês. Mas às vezes ele só pode comprar o avanço, aí você usa o avanço e paciência. Se quiser usar o maiorzinho, tem que... Existe, eu vi no conto, não, tipo, isso que eu estou falando dele. O meu pai passava, punha azeite, óleo, comida na mão, aí espirrava avanço, fazia e passava no cabelo, isso aí é tudo faceiro. Ninguém nunca descobriu o perfume que ele usava, o óleo que ele usava. Então isso são princípios, irmãos, que passa batido, né? Porque ninguém prega isso. Mas isso vai impedir a entrada no céu. Outra coisa, você tem compromisso com a tua esposa. Eu já falei isso aqui. Telefonaram para mim, não gostaram, me xingaram, mas eu não tenho culpa, está escrito. Quando você casa, é você e tua esposa. Não tem mais ninguém. Ah, mas eu não posso cuidar de você porque eu tenho que ver a mamãe. A mamãe vai ter que esperar, infelizmente. É bíblico isso. Né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Aquele casamento que é uma união terrível, Paulo diz que é um mistério, né? A união do casamento. Ele começa com separação. Não é que você vai desprezar a família, mas você deve obrigação, primeiramente, a tua esposa e ao teu marido, e depois aos teus filhos. Você é responsável para que os seus filhos vivam bem. Você é responsável para que a tua esposa sinta orgulho de você. E de igual modo ela também. A cruz não é só tua, cada um carrega um pedaço. Ela põe uma ponta no ombro, você põe outra. Aí os filhos sobem na cruz, né? E vocês vão carregar junto, né? Então é assim que funciona. Quando eu não consigo fazer isso em casa, eu não consigo me relacionar lá fora. Tudo que eu fizer lá fora, como crente, como crente, não vai resolver. Vai resolver para o povo, que vai se alegrar, vai pensar que eu sou... Mas na hora da salvação não vai dar certo. Porque o versículo é bem claro. Quem não cuida bem dos seus é pior do que o ímpio que negou a fé. É como se você dissesse, eu não creio em Deus. Por isso eu não cuido bem da minha família. Ah, mas a minha esposa está tão feia, mas você também não é bonito.
E quando vocês se escolheram, vocês se gostaram. Ah, pastor, mas eu casei por profecia. O problema é teu. Eu não mandei você acreditar no profeta. Vocês se acharam onde? Na igreja, no cinema? Gostaram? A igreja é culpada dessa bagunça. Porque a igreja proíbe os jovens de namorar. Agora vocês raciocinem se isso tem cabimento. A gente aceita porque a gente é enganado. Eu conheço um pastor que diz: os jovens estão aí de escândalo, de namorico aí no quintal da igreja, a igreja não é feita para isso. Ele diz assim: aqui do lado tem um motel, quer namorar, vai para o motel. Ele fala desse jeito. Isso é uma barbaridade, isso é uma agressão ao pudor da moça, do moço, se tem, se deixa de ter, mesmo que não tenha, né? E uma ofensa à palavra de Deus. Porque se os cristãos não vão namorar na igreja, vai namorar onde? Onde é que eu vou achar uma namorada se eu não achar na igreja? Se é que eu sou crente, no baile, na rua, nas passeatas, que as passeatas estão pegando fogo. Então, eles ensinam coisas tudo cheio de santidade. Está errado. Então tem que saber resolver isso. A Bíblia castiga o homem porque ela diz, né, que o homem, eu já falei para vocês que é o único mandamento que Deus pede à vida, tem que dar a vida pela esposa. Mas ela deixa bem clara que só consegue edificar a casa a esposa sábia. Se a casa cair, não vou dizer que 100%, mas 99% é culpado. Eu disse que a louca destrói e a sábia constrói. Eu só toquei no assunto, não era a questão, porque isso nós temos que conseguir primeiro, antes de dizer, sou crente, sou pregador. Obreiro e obreiro, então, é o que mais abandona a família. Eles largam lá, não, saí 7 horas da manhã para a consagração. Larguei tudo lá, quem quiser comida, que faça, se quiserem, que se vire. Esses endemoniados que não querem servir a Deus, não querem vir para a igreja. Está fora do plano. E ela bate no peito, é pregador, sai pregando para cima, e ele também. Mas com Deus não tem acerto. Não vai dizer, escuta, o que houve? Então, mas a nossa busca aqui são essas coisinhas assim, eu não sei. Tem gente aqui que já está conosco há quase 4 anos. Eu não sei se serviu até agora, se não serviu, se melhorou, se não melhorou. Nós vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete anônima. Você vai escrever e não vai pôr o nome. Para a gente ver se funcionou, se não funcionou. Nós temos que ter princípios. Se eu digo que a cruz é ética e eu vivo como mal educado, como eu acabei de explicar, não tem coerência. Se eu digo que a cruz é liberdade e eu vivo preso, não tem coerência. Se eu digo que a Bíblia, a cruz, me deixa servir a Deus e não sirvo, então não está batendo. Eu preciso fazer isso acontecer. E esse é o objetivo dos nossos estudos. Como isso não vem com jejum e com oração, se viesse o pessoal oriental, ou lá da Índia, daria 1000-0 em nós, porque eles têm disciplina, né? Eles fazem tudo direitinho. Não se dobram a comida, a prazeres. Se eles decidirem que tem que atravessar aquela parede, eles atravessam. Determinação nós não temos, né? A gente vai, cansei, não posso mais. Então eles estariam salvos e nós não. Isso se faz aprendendo a palavra, porque é a palavra que santifica. Quando você tem consciência, você cumpre a palavra e ela te santifica. Você não precisa fazer esforço dessa maneira para ser santo, porque se você é salvo, você é santificado. Você cumpre a palavra, você é justificado dia após dia e vai vivendo a tua vida. Deus vai te dando prazer não só na beleza física, monetária, Ele vai fazendo você ver a preciosidade que tem o teu irmão
a tua família, a tua esposa, os teus filhos. Mas não, meu filho é terrível, ele é a cruz do meu caminho, é pedra do meu sapato. Amém. Faz igual Platão ou Sócrates, eu não sei qual dos dois. Quem sabe, né? Cristão, é por isso que quando Jesus disse que quem quisesse vir a ele teria que carregar essa cruz, teria que negar-se, porque os valores eles são muito altos, né? Você precisa reconhecer, amar. Você pega casal para aconselhamento, não tem o que se falar. Ela está machucada, ele está desgostoso, não tem nem o que se dizer. Eu odeio esse homem, eu odeio essa mulher, eu quero matar esse homem, eu quero matar essa mulher. Se dizer o diabo está longe disso. Ou foi ele, ou foi ela, né? A igreja contribuiu muito para isso, muito. Ela não uniu, né? Ela conseguiu unir quando os dois iam. E como ela sempre colocou cabresto na mulher, ela fez a mulher aceitar muita coisa. Mas, de novo, eu repito. Esse versículo de João me revela a condição em que nós... Oi, baixinho, tudo bem? Olha lá. Isso exige de nós uma transformação que precisa ser apresentada a Deus. Precisamos correr atrás disso. Certo, meus irmãos?